Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cassiano Zeferino e tenho a grata satisfação de iniciar este canal que eu tenho aqui no YouTube, com o programa Ciência para a Educação. Ciência para a Educação. Bom, esse programa é para você que já não aguenta mais o lixão, né, que anda aí pela internet, e eu não estou falando aqui mal de ninguém, mas a gente sabe que existe aí uma avassaladora quantidade de informação totalmente equivocada, né, totalmente fora do quadrado, da casinha, do triângulo, da esfera, completamente fora. Isso acabou me causando um propósito, né? Propósito de vir bater um papo com você, que quer uma conversa séria, sem ser chata, que quer uma conversa franca, sem ser agressiva, e que quer realmente avançar, né? Porque de florestas e selvas fechadas nós já estamos cansados, né? Nós precisamos de bússolas, nós precisamos de algumas lanternas, nós precisamos de companheirismo para que a gente possa atravessar a selva com segurança. E a selva aqui, claro, é a metáfora do dia a dia da nossa vida, né? E eu tenho certeza que você, se você está acompanhando esse programa, e o meu canal, é porque você realmente leva isso a sério e você procura construir dentro de si mesmo um nível maior de competência a cada dia, né? Olha, hoje eu vou começar, o programa de hoje, ele tem uma pergunta central, né? Ciência, por quê? Por que ciência? Né? O que muda em a gente conhecer as bases do conhecimento científico? O que muda? Para que serve isso? Não é? Bom, eu vou começar contando um caso para você real. Talvez você já saiba, claro, mas talvez você também não saiba. Olha só, desde a Grécia Antiga, o grande filósofo Aristóteles, e depois, no século II depois de Cristo, e depois no século II depois de Cristo, o Ptolomeu, que foi um grande astrônomo, ele tinha a capacidade de fazer observações muito precisas do céu. E vinculado a isso, existia a palavra de Deus, a Bíblia, né? Que era naquela altura só lida pelos iniciados, pelos altos intelectuais, ou da igreja, ou pessoas que realmente tinham acesso, porque você não tinha o livro, né? A Bíblia só se tornou popular depois da Revolução, quando foi transformada a primeira prensa editorial, a primeira prensa gráfica, né? Então isso foi bem depois, né? Foi já no século XV para frente. Então as pessoas não tinham acesso a essas informações, né? E de certa forma, aquilo que se faz com a informação, até porque a palavra é muito significativa, hoje cientificamente a gente diz que informação é um verbo, é a ação que dá forma à mente. Olhe bem, informação é a ação que dá forma à mente, ou seja, adentrou informação em você, por algum dos teus 5 sentidos, você está tendo uma transformação, né? É a ação que dá forma à sua mente, ela transforma você. Então, olha só, quando como estava dizendo, né, você tem a Grécia, Aristóteles, depois Ptolomeu, aí você tem toda uma casta da igreja, a verdade é essa. E aí existe uma tendência de querer justificar o que estava na Bíblia através da ciência
que era conhecida nessa época, que vinha de 400 a 500 anos antes de Cristo, na Grécia, né, no grande período helenístico, né? E o que aconteceu? Aconteceu que as conclusões de Aristóteles, depois fortalecidas também pelo Ptolomeu, concluíram que a Terra, o nosso planeta Terra, estava no centro do universo. E mais, que ela era parada. Bom, eles não chegaram ao ponto de dizer que a Terra era plana, tá? Tudo bem, com todo respeito a quem ainda acredita nisso, e a gente pode, quem sabe, um dia chegar lá. Mas a Terra estava parada no centro do universo. E o Sol, a Lua, as estrelas, os planetai, que a palavra quer dizer os errantes que andam pelo céu, né, que giravam ao redor da Terra. Por que eles achavam isso? Porque se você solta uma bolinha, ela bate, para. Né? Se você empurra um corpo, ele anda um pouquinho e para. Então a tendência é parar. Né? Então, por dedução, você diz assim, não, então é o seguinte, a Terra está parada, tudo tende a parar. E durante 2000 anos, somente quando aconteceu, lá pelo século XV para o XVI, o Renascimento, sempre se acreditou que a Terra era o centro do universo, que é o modelo chamado geo da Terra, geocêntrico, né? E aí começaram a aparecer uns caras meio diferentes. Inovação é isso, sempre aparecem uns caras diferentes, né? E é perigoso inovar, né? Aí um deles, que é um caso muito conhecido, que é o Giordano Bruno, certo? Ele vai dizer, olha, ele tem visões que diz, não é bem assim, a Terra não é o centro do universo, o universo é uma coisa muito, muito, muito maior, né? E o que deu nisso? Deu que ele virou churrasquinho. Ele foi para a fogueira da Inquisição, da Santa Inquisição. Veja bem que palavra interessante, né? Santa Inquisição, vai para a fogueira, meu filho. E torraram ele lá na fogueira, né? Então, todas as vezes que um novo conhecimento, uma nova visão, ela tem força, ela tem um potencial de trazer a verdade, ela é rechaçada. É assim que funciona a humanidade, viu? Então, o que aconteceu? Depois do Giordano Bruno, logo naquele período, vem um outro cara chamado Johannes Kepler. Kepler foi um cara espetacular, né? O Kepler, ele também tinha esses estudos astronômicos já bem mais avançados, né? E o Nicolau Copérnico, que também é dessa galera dessa época aí, com algumas diferenças de idades, né? O Nicolau Copérnico, ele assumiu a posição de que não era a Terra o centro do universo, era o Sol. A estrela Sol estava no centro do sistema solar e os planetas giravam ao redor dessa estrela. Bom, na verdade não é que ele assumiu, tá? Porque na verdade ele só foi permitir que essa ideia realmente fosse publicada no leito de morte dele, praticamente. Né? Durante a vida dele, ele sempre dizia, não, são conjecturas. Por quê? Porque a situação ela ia frontalmente contra os dogmas da época. Né? Então você imagina milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas naquela altura, né, que acreditavam, né, que tinha o dogma que era propagado pela igreja, que a Terra era o centro do universo, que estava calcado isso no conhecimento científico de um grande filósofo, como Aristóteles, depois de um grande astrônomo como Ptolomeu. E aí aparece esse cidadão aí querendo mudar o mundo, rapaz. Bota o cara na fogueira. E o Copérnico, então, ele passou de fina. E depois que ele estava no leito de morte, falou, bom, agora publica aí, porque também não vão querer me matar duas vezes, né? Já vou morrer mesmo, eu estou velhinho, agora publica aí meu livro. E nesse período também, enquanto Copérnico estava vivo, tinha um cara muito incrível chamado Galileu Galilei, com O, viu?
original, não é Galileu, não, Galileu Galilei. Um italiano, que o pai dele era músico, a mãe querida também, mas o pai queria que ele fosse médico, ele tentou ir para medicina, não se identificou, e ele começou a despertar, né? Ele é um dom matemático, né? Um talento matemático incrível, mas, além disso, um homem que tinha a capacidade de observar, fazer conexões que não eram banais para a época. E o Galileu também embarcou na onda do Nicolau Copérnico, né? Nicolaus no latim. Bom, o que aconteceu? O Galileu, ele é considerado hoje o fundador da ciência moderna, né? Então, assim, ao invés de ficar acreditando e botando um joinha para quem disse, quem falou isso? Ah, foi o Aristóteles. Ah, não, então o cara sabe o que fala, joinha para ele. Não, o Galileu ele diz assim, olha, a ciência não funciona assim. Para fazer conhecimento científico, você tem que comprovar a sua hipótese, você tem que demonstrar experimentalmente e depois usar uma linguagem universal, que é a matemática, para você realmente comprovar que aquilo que você está falando tem um fundo de verdade, tem uma base de fato, né? Experimental, né? Fenomenológica. E foi isso que mudou. Então a ciência e a física especificamente, no estudo dos movimentos, né? Da gravidade, assim, ainda maneirinho, mas bastante importante, foi trazido pelo Galileu, né? O lançamento de projéteis, o estudo da velocidade média, como que os corpos se movimentam, quando eles estão em queda livre, você solta uma bolinha, tem até aquela famosa experiência lá do Galileu na Torre de Pisa, né? Eu estive lá, um dia estava lá indo procurar a Torre de Pisa e não achava a Torre de Pisa, tinha um sujeito bem na minha frente, assim, alto, eu, por favor, italiano, né? O senhor sabe onde está a Torre de Pisa? Ele se afastou do lado, assim, eu vi a Torre de Pisa. O cara era tão alto que eu não via a Torre de Pisa. É um negócio maravilhoso. Eu sugiro que você um dia possa visitar Pisa e a sua torre. Bom, Galileu soltava lá os corpos e naquela época também eles acreditavam que o corpo mais pesado chegava antes. Se você soltasse dois corpos, né? E um mais pesado do que o outro, o mais pesado chegava antes. E o Galileu, não é assim. Eles vão chegar ao mesmo tempo, né? Hoje, por exemplo, quando a Apolo 11 tocou a Lua, né? Um dos cientistas, ele fez esse experimento na Lua, porque é o seguinte, na Lua não tem ar, né? Então você não tem a resistência do ar. O que faz com que um corpo aqui na Terra pareça que ele chega antes do outro é porque tem a resistência do ar. Você solta uma bolinha e uma pena, a pena é maior a superfície e levezinha, ela vai mais devagarinho. A bolinha não, mas isso onde não tem ar, ele cai junto. É estranho, né? Então, é isso que tem a questão da ciência, tá vendo? Então, assim, as pessoas, é muito cômodo, olha aqui, é muito cômodo você acreditar no senso comum. O sujeito lá falou, o cara é influencer, todo poderoso, o cara manja. Será? Você já foi realmente verificar? Não, tudo bem. Quando se trata de arte, quando se trata de música, de um modo geral, de arte, de opiniões, tá, tudo bem, cada um dá a sua opinião. Afinal de contas, cada um tem seus palpites para dar, não é? Dá seus palpites lá, não tem problema nenhum. Ah, mas eu acho esse cara bom. Aquele lá é uma porcaria. Aí você fora faz a sua turminha, que sua tribuzinha, né? Porque você não gosta que o cara tem, sei lá, um dente de ouro aí. Não, esse cara eu não gosto. Eu gosto daquele outro que não tem dente de prata. Então, tudo bem. Sabe como é que chama isso? Senso político. A política, ela aceita tudo, tá? Aceita tudo. Tudo é verdadeiro. Eu gostei do cara, eu não gosto do outro. Eu gosto daquela lá, eu gosto. Daquela outra, eu não gosto. Então, tá tudo certo. Você tem razão.
até que as coisas vão mostrar se a sua escolha foi boa ou não. Esse é o problema. Então é o seguinte, ó, na ciência não funciona assim. E aí está uma questão muito séria. Por quê? Porque se você está no teu cotidiano, né, naquela selva que eu falei no dia a dia, e você vai só no achismo, ah, mas o fulano falou, você vai acabar se lascando. Por quê? Porque se você não tem uma base de conhecimento confiável, você está no risco, na verdade. Você está achando, eu acho, e pode dar errado, né? Eu vou usar uma metáforazinha aqui com você. Por exemplo, você está numa estrada à noite, que o pneu do teu carro furou, aí, estrada assim, aquele breu, negrume total, escuro, tem luz. Aí você tem que atravessar a pista que tem um orelhão lá do... Lembra do orelhão? Nas estradas tinha uns orelhões, né? Ainda tem, viu? Se tem um telefone que não é um orelhão, porque se você nem sabe o que é um orelhão, você vai procurar. Orelhão era um telefone público, né? Que você ligava para as pessoas com ficha ou cartãozinho. Aí você está com o teu carro com o pneu furado, aí você tem que atravessar a pista para poder ligar lá para o socorro. Aí você olha e de repente você vê 2 faróis vindo na sua direção rápido. Aí você dá aquela parada de meio segundo, aí você, vou ou não vou? Aí você pensa assim, não, isso aí eu acho que são 2 motos. Eu vou, qualquer coisa eu paro, passo uma moto por aqui, uma por trás, tá tudo bem. Aí você pega e vai, porque você achou que eram 2 motos, você supôs. Era uma Scania com 2 faróis acesos, entendeu? E aí você não ficou nem para contar a história. A vida é assim. Então, quanto mais você busca o conhecimento de fundamentação científica, maior aumenta a tua probabilidade, a tua chance de vida. Né? E não é só vida no sentido de sobreviver a um acidente, não é isso. É sua capacidade de lidar consigo mesmo, com as pessoas, né? Na sua casa, no seu trabalho. Então, o que a ciência faz mudar? Ela faz mudar tudo dentro da gente, porque a gente passa a ter uma busca incessante por um conhecimento científico. Né? Tem uma palavrinha, vamos caprichar aí no vocabulário. O senso comum, toda vez que você fala assim, eu acho, isso é senso comum. Você está achando, porque você acha uma coisa, o outro acha outra, o outro acha outra. Todo mundo, cada um acha uma coisa. Normal do ser humano. É o achismo, senso comum. Agora, se você, vamos dar um exemplo, vamos supor que você quer ter uma postura, uma escolha, vamos supor, política séria. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma investigação, uma pesquisa realmente. Né? Quais são os antecedentes das pessoas? O que essa pessoa já realizou? Qual é a formação dela? O que ela realmente tem o potencial de ofertar? E não só porque tem um interesse envolvido ali ou tem alguma coisa, isso tudo bem. Funciona assim hoje em dia? Funciona. E está no que está, né? Então, esse que é o problema. Mas não é só na política. Vamos falar um pouquinho na escola. Na escola que deveria ser o quê? O centro da formação das pessoas. Não acontece isso hoje em dia. Né? Tem muito senso comum dentro da escola. Olha a situação que a escola do Brasil está. Nossos jovens vão perdendo tempo. Eles dizem isso, as pesquisas dizem isso. Eu não estou achando isso. Eu acho que eles não gostam, eles não entendem por que vão para a escola, não vê sentido muitas vezes. Vai fazer a pesquisa para você ver, vai buscar essas informações, claro, porque você vai para a escola para você se desenvolver como ser humano, não para mesmice. Né? Infelizmente, muitas vezes está acontecendo isso. Não é culpa do meu colega professor, que eu sou professor, viu? Eu teria falando de mim mesmo, da minha própria pessoa, não é isso. Mas o contexto escolar, o contexto da educação e no Brasil, precisa mudar. E não é mudar a educação, é mudar a escola. Porque a escola,
a educação de cada pessoa acontece dentro de uma escola. E é por isso que eu defendo sempre e muito, ao longo de toda a minha carreira, a inovação da escola brasileira, né? Bom, esse é um dos assuntos, mas para a gente não perder o fio da meada. Então, assim, ó, senso comum, eu acho. E tem uma palavra bonita do latim chamada doxa. Doxa é o senso comum. Você está você está no básico. Agora, para você sair de doxa e ir para logos, que é um conhecimento mais avançado, que sai do achismo, tem uma comprovação, tem evidência de que aquilo realmente é daquele jeito, a gente vai para o logos. E esse logos nos salva. É forte dizer isso. Esse logos nos salva. Por quê? Porque você deixa de estar só no senso comum. Você não vai ser não é para ser melhor que ninguém, ser arrogante, nada disso. Até porque quando as pessoas que realmente elas buscam logos, normalmente elas são pessoas com um senso de humildade, que não é tolice. Senso de humildade quer dizer, eu só sei que nem tudo sei, ou só sei que nada sei. Tenho muito para aprender. Então não vou me achar mais do que o outro. Não vou ser arrogante porque eu sei uma coisinha a mais. Isso é ridículo. Não, eu vou ser melhor comigo mesmo porque eu busco conhecimento. Então assim, ó, a vida é curta para todo mundo, tá? Porque não é para mim nem para você. Quanto vive um ser humano em média? 100 anos. 10 elevado à segunda, 10 vezes 10 dá 100. Né? 100 anos. Pô, o que é 100 anos diante de 1000? É um décimo. Diante de 10.000, diante de 100.000. 100.000 anos não é nada. Nada. Não dá nem pra gente fazer essa ideia. A nossa espécie, eu, você, aí o tal do sapiens, né? Como nos diz o Yuval Noah Harari, os sapiens têm em torno de 4 milhões de anos, nem isso. 4 milhões de anos, quer dizer, 100 anos em 4 milhões acabou! Então vamos lá, vamos conhecer, vamos entender o que é esse universo maravilhoso. E esse é o meu propósito nesse programa. Espero que não seja só uma série, não, seja um programa de permanência, né? Então vamos buscar conhecimento, eu te convido, e se você quiser me pagar, você pode fazer duas coisas. Você pode simplesmente cadastrar no meu canal, né? Você se inscreve no meu canal, você dá um likezinho, beleza, pronto. Você está me devolvendo algo de bom, porque você achou que eu também te entreguei algo de valor, entendeu? Então você me devolve algo de valor. Esses dois gestozinhos, dois né? Tão simples, me inscrevi, pum, e pode pôr o sininho também, porque daqui para frente, sai da frente. Olha só, estamos juntos. Eu vou passar depois mais informações para você. Eu tenho um site construído com muito carinho, que é o www.carvalhonetocz.org. Aí lá você vai começar a ver que tem artigos, tem vídeos, tem um monte de coisa legal, viu? E o meu propósito qual é? O meu propósito é ter amigos. Eu quero sua amizade, tá bom? Eu quero que a gente possa caminhar juntos. Eu não quero nada de você. Se eu precisar, eu peço, tá? E você também pode pedir para mim. Mas eu quero a tua amizade. Eu quero que você se sinta bem aqui no canal. Que você diga, poxa, que legal, eu encontrei a minha tribo com o Cassiano, o professor Cassiano Zeferino. Tá bom? Fica bem aí. Lá vai o dedão para desligar. Eu estou gravando aqui diretamente nesse momento. Eu sou paulistano, ex-catarinense, ex-paulistano, ex-catarinense, e hoje eu estou aqui, sou no estado de Pernambuco, hoje estou pernambucano. Então, abraços grandes, obrigado pela sua audiência, espero estar muito, muito e muito com você, tá bom? Até breve!